E o Flamengo se prepara para mais um jogo. Posso falar assim, o jogo mais importante do Flamengo nesta reta final de temporada. O Flamengo enfrenta o Vasco daqui a pouco no Maracanã, às 4 horas da tarde. Vou falar sobre esse jogo, provável escalação, torcida esperada no Maracanã para essa partida entre Flamengo e Vasco. Vou falar também sobre o jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, um jogo que começou ontem e até agora ainda não acabou. Esse jogo termina hoje, foi remarcado para finalizar a partida entre Botafogo e Atlético Paranaense hoje, e é um jogo que interessa muito, mas muito mesmo ao Flamengo, porque o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro neste momento. Vou falar também sobre a situação envolvendo as palavras de Edmundo, né, que falou aí que o Flamengo ganhou aí tipo uma injeção de ânimo, e é um jogo para o Vasco ficar de olho. Ter cuidado, porque o Vasco hoje está na zona de rebaixamento. E perdendo para o Flamengo complica mais ainda a situação do Vasco. Já em vitória do mais querido Brasil, esse jogo do Flamengo, o Flamengo vai aí a 50 pontos, caso consiga realmente, de fato, essa vitória diante do Vasco. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre esse jogo público no Maracanã para essa partida. A torcida realmente vai marcar presença no Maracanã. Já são esperados mais de 62 mil torcedores no Maracanã para esse jogo entre Flamengo e Vasco, clássico dos milhões, que acontece daqui a pouco, às 4 horas da tarde, jogo que é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é um jogo que eu posso falar assim, né, muito importante para o Flamengo nessa reta final de temporada. E o comentarista Edmundo, ídolo do Vasco, né, lá em seu canal no YouTube, o Mundo ED, ele falou sobre a situação do Flamengo no momento, o Flamengo que vem de uma vitória importante sobre o Cruzeiro, o Flamengo que ganha um ânimo com a chegada do técnico Tite. Ele também falou sobre a situação do Vasco neste momento, a vitória sobre o Fortaleza do Vasco na última rodada, mas é para o Vasco ficar de olho, porque o Vasco hoje está na situação precária. O Vasco hoje, né, desceu aí para a zona de rebaixamento, novamente está aí o primeiro colocado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E Edmundo falou o seguinte: a vitória contra o Fortaleza deu muita moral à equipe do Vasco. O fato de dividir o Maracanã também é relevante, pois a torcida do Vasco tem comprado todos os ingressos disponíveis para ela. No entanto, em termos de pontuação, claro que o ideal seria vencer, só que não é fácil, pois o Flamengo recebeu uma injeção de ânimo muito grande com a chegada de Tite, disse aí Edmundo em relação a essa partida. E o que eu falei, né? É um jogo importante para o Flamengo, um jogo que o Flamengo precisa muito dessa vitória, um jogo que o Flamengo vencendo essa partida vai a 50 pontos, assumindo a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Claro, o Bragantino ainda joga, mas são jogos que a gente vai ficar de olho. O jogo do Palmeiras, Bragantino, o jogo do Botafogo, que eu vou falar sobre a situação do jogo do Botafogo, que ainda não acabou. Desde ontem foi suspenso esse jogo. E a situação é o seguinte, olha só a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Vasco. O técnico Tite deve levar o provável time. O goleiro Agostinho Rossi, o lateral direito Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta de volta, Bruno Henrique e Pedro, né? Arrascaeta e Léo Pereira de volta para essa partida, jogo importantíssimo para o mais querido Brasil. O Flamengo também tem os desfalques que são Davi Luiz e Alan, jogadores que estão entregues ao departamento médico. Agora, em relação aos jogadores que estão pendurados, o Flamengo precisa ficar atento em relação, posso falar assim, a quase o time completo, né? O Flamengo aí tem aí jogadores que são titulares absolutos na equipe, apenas o Felipe Luiz, mas todos eles que estão aí pendurados, que são o caso de Thiago Maia, Fabrício Bruno, Eric Pulgar, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. São esses atletas que já estão pendurados com cartões amarelos e não pode nem sonhar receber mais um cartão amarelo, senão fica de fora do jogo da próxima quarta-feira contra o Grêmio pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste momento, rapaz, olha só, a gente tá de olho na situação do jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense.
O jogo foi paralisado, foi suspenso ontem à noite por falta de energia elétrica no estádio Newton Santos. A partida foi paralisada no placar de 1-1. É um jogo que interessa muito ao Flamengo, até porque o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. Com esse empate, o Botafogo está indo a 59 pontos. E o restante da partida termina hoje, no estádio Newton Santos, às 15 horas, horário de Brasília. Então o Flamengo já vai para esse jogo sabendo o resultado do Botafogo. Lembrando que o jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, o restante da partida que recomeça hoje às 3 horas da tarde, serão com portões fechados no Newton Santos, por causa do jogo que vai acontecer no Maracanã entre Flamengo e Vasco. E por isso a polícia, o policiamento não vai garantir a segurança. Por isso o restante do jogo entre Botafogo e Vasco vai terminar com portões fechados. O GE, inclusive, trouxe até a informação e diz o seguinte: o jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense, suspenso neste sábado, está remarcado para este domingo às 15 horas, sem público, no Newton Santos. A partida foi paralisada aos 5 minutos do segundo tempo, com um placar de 1-1 após 5 quedas de luz no estádio. O diretor de competições da CBF, que é o Júlio Avelar, anunciou a decisão ao vivo no programa Troca de Passes no Sport TV. E ele falou o seguinte: importante esclarecer que o protocolo foi seguido, esperar 30 minutos, prorrogar mais 30 minutos, e o protocolo foi seguido plenamente pela arbitragem. Foi averiguado que não haveria mais a possibilidade de prosseguir. A partida está suspensa e está sendo remarcada para amanhã, no caso hoje, às 15 horas, com portões fechados no Newton Santos, disse o diretor de competições da CBF. Segundo Júlio Avelar, os minutos finais de Botafogo e Atlético Paranaense serão disputados sem público. A justificativa do diretor da CBF é que a polícia não garante segurança com a torcida no mesmo dia do clássico entre Flamengo e Vasco, que se enfrentarão às 16 horas, horário de Brasília. Então aí, quando o Flamengo já vai entrar em campo às 4 horas da tarde, já tem acabado o restante do jogo do Botafogo, que começou ontem, só que foi suspenso. Esse jogo termina hoje. Restante dos minutos finais acontece hoje no estádio Newton Santos, e entraram em um acordo aí os clubes, tanto o Botafogo como também o Atlético Paranaense, entraram em concordância, e essa partida termina hoje às 3 horas da tarde. A bola começa a rolar para os minutos finais, sem torcida, o estádio fechado por conta do clássico entre Flamengo e Vasco no Maracanã. E a tabela do Campeonato Brasileiro da classificação que segue assim da seguinte forma: olha só, Botafogo no momento com empate, neste momento 59 pontos, Bragantino, que ainda joga, com 49 pontos, Flamengo, que joga logo mais com o Vasco, com 47 pontos, o Flamengo vencendo vai a 50 pontos. Vamos torcer aí, quem sabe aí o Atlético Paranaense vencendo o Botafogo, no restante finais do jogo, vai a 47 pontos. Só que o Flamengo vencendo vai a 50 pontos. Então assim, a vitória do Atlético Paranaense, na verdade, vai ser bom, porque o Flamengo vencendo vai a 50 pontos e fica aí uma distância mínima agora para o Botafogo. Vamos ver o que deve acontecer nessa partida em relação, Botafogo, Bragantino e Flamengo, jogos que interessam muito ao mais querido do Brasil. Na verdade, Flamengo e Vasco, o Flamengo só depende dele, é vencer, vencer, vencer e seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, e garantindo a classificação direta já na Copa Libertadores da América de 2024, beleza? A gente vai seguir focado com tudo, daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Vamos torcer aí, bom jogo a todos, de um ótimo domingo, ficam com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.